Vamos adorar ao Senhor Jesus, glorificar o seu nome, declarando que Ele vive, Ele reina e Ele vive, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso na terra. Quero louvar a Deus pela sua vida aí do outro lado, pela minha vida. Pedir perdão por não ter estado aqui esses dias. Louvado seja Deus. Mas estou um pouco gripada e não estava conseguindo. Louvado seja Deus. Falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de forma sequencial, sem si. E eu glorifico o Senhor, porque hoje eu melhorei. E estou aqui para compartilhar com você uma palavra do trono da glória de Deus, para fortalecer o meu e o seu coração. Por isso eu peço paciência, por isso eu peço louvado seja Deus, que vocês entendam a parada, a forma mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, calma de falar. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não se estenda tanto, mas eu quero deixar um bom fim de semana para você, para a sua casa e para a sua família, em respeito a todas as pessoas que acompanham o canal. Louvado seja Deus, eu estou explicando, porque eu sei que você aí do outro lado espera uma palavra do céu, e é sempre um motivo de alegria, como eu sempre falo, poder compartilhar com você aquilo que Deus ele coloca no meu coração. Por isso eu quero louvar e adorar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive, e Ele é o meu e o teu Deus. E eu glorifico, porque até aqui Ele tem nos ajudado, e assim eu declaro que permanecerá sendo, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Rompa em fé todos os dias. Cada vez que a sua fé é provada, Deus te dará a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessamos nos levam mais perto do Senhor. As nossas provações não são maiores que o nosso Deus e não vão nos impedir de caminhar. Se diante de nós não se abrir o mar, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus ele é fiel.
E tudo que Deus ele quer de nós é que nós venhamos a ter fé. Por isso, rompa em fé. Toda barreira, romper, é aquilo que a borboleta faz quando ela precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sair do casulo, para que assim possa sair das regiões baixas para alcançar as regiões. Louvado seja Deus alto. Com a casca, louvado seja Deus. Com o andar pela terra, ela não consegue voar. Mas quando ela rompe o casulo, ela consegue, louvado seja Deus, alcançar a leveza. Romper o casulo é alcançar a leveza. De que nada exteriormente falando, que está no nosso exterior, venha trazer um peso para o nosso interior, de forma que nós não venhamos a fluir na presença do Senhor Jesus. Deus, ele quer que nós venhamos a fluir em fé, fluir em ousadia no Espírito Santo, fluir, louvado seja Deus, uma perseverança. Por isso os céus me trouxe aqui. Louvado seja Deus para compartilhar uma palavra com você. Porque quando nós rompemos em fé, nós vamos, aleluia, receber ali vitória, nós vamos receber milagre. E nós vamos, aleluia, louvado seja Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Viva cada dia rompendo em fé. Em nome do Senhor Jesus, romper em fé é não desistir. É crer, é acreditar que o nosso Deus, ele vive, ele reina e ele vive. Ele pode, ele é e ele fará o infinitamente mais. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor, porque se eu estou aqui até este exato momento é porque eu tenho rompido em fé na presença do Senhor Jesus. E ele tem me sustentado, assim como ele também tem te sustentado aí. E eu glorifico a Deus, porque ele é bom. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus, ele colocou no meu coração, está lá no livro de Marcos. Essa palavra também nós vamos encontrar ela em Mateus. Nós vamos encontrar ela, louvado seja Deus, no livro de João. E é uma palavra muito linda, eu tenho certeza que você conhece. Essa palavra é um dos milagres de Jesus. E esse milagre muito fala ao meu e ao teu coração. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação. Está escrito assim, livro de Marcos, capítulo de número 8, diz assim: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. E eu gostaria de que você repetisse esse versículo da parte B do verso 1, que diz assim: Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto pode alguém conseguir pão suficiente para alimentá-lo? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse ao chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servisse à multidão. E eles os fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuísse. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Eu quero glorificar ao Senhor e eu quero repetir a partir do versículo 10 que diz, do versículo 9 que diz assim: cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedidos, entrou no barco com os seus discípulos. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus ele é fiel a todo tempo e a todo tempo ele é bom. Nos diz a palavra do Senhor que Jesus estava ali, reunido com uma grande multidão, e a Bíblia vem dizer que não tinha nada para comer. A Bíblia relata quantos dias tinha
que aquela multidão estava com Jesus. A Bíblia vem dizer que ali eles estavam sem comer cerca de 3 dias. Eu gostaria de trazer esse contexto para o meu e para o seu entendimento, para que nós venhamos a entender aquilo que o Espírito Santo está querendo revelar ao meu e ao seu coração. Ficar 3 dias sem comer, fisicamente falando, é algo que alguém precisa ter um preparo. Mas eu imagino que aquelas pessoas não tinham um preparo a ponto de ficar 3 dias sem comer. Mas logo eu venho entender que a necessidade de conhecer, a necessidade de estar com Jesus, a necessidade de ver milagres, a necessidade de ver o Mestre os fortalecia. E muitas das vezes, nós também passamos por esses 3 dias. O que significa esses 3 dias? O tempo que nós estamos ali, na presença do Senhor Jesus, mas que por algum motivo, louvado seja Deus, algo ainda não aconteceu. Nos diz a palavra que eles estavam 3 dias caminhando com Jesus, e a Bíblia diz assim: visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. E talvez com você não tenha sido diferente. Talvez você não esteja necessitando da comida terrena, daquela que alimenta o nosso corpo, o nosso físico. Mas talvez, quem sabe, você está caminhando com Jesus e já faz um tempo considerado, louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que ali eram 3 dias. E eu gostaria de que você imaginasse 3 dias sem comer, andando no deserto. Isso aqui é uma referência para mim, para a sua vida. Por quê? Porque muitas das vezes, você, eu, podemos até estar no deserto, caminhando, aleluia, almejando algo. E quem sabe, o tempo tem passado, mas você não saiu dos pés de Jesus. E porque você não saiu dos pés de Jesus, Ele me trouxe aqui para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração. Nos diz a palavra e diz assim: se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles já vieram de longe. Deus vem dizer para mim e para você que Ele não despede ninguém de mãos vazias. A Bíblia vem dizer que então Deus ali, aleluia, através da presença de Jesus, manifesta um milagre naquele local. E diz assim: os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E eu gostaria de que você, aleluia, tentasse imaginar um deserto, um local onde não se tem nada. Louvado seja Deus. Não se tinha ali uma padaria, não se tinha uma mercearia, não se tinha um mercado, não se tinha uma plantação para que se pudesse colher o trigo e fazer o pão. A Bíblia vem dizer que era um deserto. E os discípulos dizem assim: onde nós vamos encontrar comida para este povo no deserto? Aleluia. Como alguém conseguiria? E Deus está dizendo que visivelmente possa ser até que o cenário não te dê uma alternativa e uma opção. Possa ser até que olhando você não veja nada. A palavra vem dizer que os discípulos eles fazem uma pergunta: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quem sabe você também possa estar em um deserto da alma, um deserto de emoções, um deserto onde você precisa de algo. Louvado seja Deus, e você está olhando e você não está vendo recurso. Nos diz a palavra assim: oh, glória a Jesus. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, deu graça, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que o servisse à multidão, e eles o fizeram. E Deus está dizendo que muitas das vezes nós estamos olhando e nós não estamos enxergando nada, mas ainda tem algo aí. E é desse algo que Deus, Ele multiplica. Nos diz a palavra que 7 pães
foram multiplicados. E se nós continuarmos lendo, a Bíblia vem dizer que esses 7 pães alimentou 4.000 homens. Que Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração com essa palavra, com toda essa introdução que o Espírito Santo fez, é que eu e você não podemos viver pelo que vemos. Eu e você que somos, aleluia, crente na palavra do Senhor Jesus, vamos crer naquilo que nós não vimos. A palavra vem dizer que os discípulos estavam olhando para o deserto. E Deus vem dizer para mim e para você que o justo viverá pela fé. E o que é viver de fé? É acreditar. O que é viver de fé? É esperar no Senhor Jesus. Muitas das vezes as pessoas até debocham, zombam e criticam. Porque quando nós falamos que nós estamos esperando em Jesus, tem pessoas que acham um absurdo. Louvado seja Deus, acham que nós não estamos, aleluia, fazendo algo para que aconteça. Mas tem situações que verdadeiramente nós, eu e você, não temos o que fazer. E você e eu vamos esperar em quem se não for em Jesus? Por isso eu quero deixar uma palavra, louvado seja Deus, que está lá no livro de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso de número 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A Bíblia vem dizer, lá em Romanos, capítulo 1, verso de número 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. E Deus vem dizer, o justo viverá pela fé. Aí eu gostaria que você abrisse aí agora, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que Deus ele se agrada de quem crê, de quem ora, de quem espera, de quem acredita que Deus ele vai, aleluia, realizar algo poderoso. Nos diz a palavra que aquele povo estava cerca de 3 dias ali no deserto caminhando com Jesus, porque acreditava que Jesus, louvado seja Deus, era o Cristo e que ele tinha palavra de salvação e ele tinha milagre. Aquele povo cria na presença do Senhor, por isso eles estavam ali. E quando nós cremos, a palavra vem dizer que Deus ele tem compaixão. Nos diz a palavra que Jesus diz assim: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão me acompanhando, não posso despedi-los de mãos vazias. Você acha mesmo que você tem acompanhado Jesus Cristo? Você acha mesmo que você tem crido? Você acha mesmo que você tem esperado? E você acha mesmo que Deus ele vai te despedir de mãos vazias? Não. O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: o justo viverá pela fé, por isso viva de fé. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja, louvado seja Deus, visualizando, humanamente falando, visualize, espiritualmente falando. Creia. Creia que o milagre vai acontecer. Aquele povo estava ali com Jesus 3 dias sem comer. Eu não sei quantos dias tem que você está aí necessitando de algo. Eu não sei quantos dias tem. Louvado seja Deus que você está caminhando, está se esforçando, está seguindo o Mestre. E Deus vem dizer que Ele não despede ninguém de mãos vazias. A Bíblia vem dizer que quando Jesus pega os pães para dar graças, aleluia, eram só 7 pães. Mas a Bíblia me relata que 4.000 homens foram alimentados. Agora faça as contas aí. Como 7 pães alimentaria, aleluia, 4.000 homens? É milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. Aquele povo viveu um milagre pelo que eles não podiam, aleluia, descrever. Mas viveram. E o Deus que me trouxe aqui, Ele vem dizer para o teu coração que o milagre que Ele tem para mim e para a sua vida, eu e você não podemos descrever. Se eu e você formos tentarmos calcular 7 dividido por 4.000 homens,
como essa conta caberia. Faltaria. Possa ser que a minha conta e a sua esteja faltando. Possa ser que não tenha chegado aonde de fato você queria que tivesse chegado. Possa ser que você esteja olhando e esteja dizendo, é pouco, não vai dar. E Deus está dizendo, tenha fé, porque eu sou Deus que multiplica. Possa ser que você esteja olhando e esteja dizendo, como vai ser isso? Só tem 7, não dá nem para o começo. Imagine só. Além de só ter 7, eles estavam em um local totalmente desfavorável. Deserto é um local. Louvado seja Deus que não se tem nada. Mas quando se tem Jesus, ainda que você esteja no deserto, você tem o melhor dos melhores. Porque é a presença do Senhor Jesus que vai te garantir. É a presença do Senhor Jesus que vai te sustentar. Nos diz a palavra que Deus, quando Ele enviou seu Filho na terra, Deus enviou antes João Batista para anunciar o Evangelho, o reino de Deus e a salvação. E onde João Batista vivia? No deserto. A Bíblia diz que João Batista ele se alimentava, aleluia, de gafanhotos e mel silvestre. Era alguém que caminhava no deserto. Foi alguém que viveu ali também cerca de 30 anos, por aí, preparando o caminho para o Senhor, para o Filho de Deus. O que Deus vem dizer para você é que se eu e você vivermos por fé, louvado seja Deus, ainda que nós viemos a passar por momentos de deserto, Ele está lá conosco e Ele multiplicará tudo aquilo que for a minha e a sua necessidade. A necessidade do povo ali naquele exato momento era se alimentar. Possa ser que a sua necessidade seja outra, em outra área. Eu sei que o Espírito Santo está falando de acordo à área. Porque tem pessoas que têm uma necessidade em uma área e tem pessoas que têm outra. Mas a palavra do Senhor, ela é uma só. Por isso eu vim dizer para você neste exato momento, não viva pelo que você está vendo, mas viva pelo que você está crendo. E no que você está crendo? O que você crê é muito importante para que o cenário, aleluia, se modifique. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, que Ele traz à existência aquilo que não existe. Jesus, Ele trouxe à existência mais pães. A Bíblia diz que sobrou. No início estava faltando, mas depois estava sobrando. E se você crer, receba essa palavra na tábua do seu coração. No início pode até estar faltando, mas Deus é o Deus que faz com que no fim venha a sobrar. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele não faz nada sem propósito. Aquele povo estava no deserto, mas eles estavam caminhando com quem é o dono do ouro e é o dono da prata. Imagine só que Jesus multiplicou 7 pães que alimentou 4.000 homens. Humanamente falando, isso seria difícil. 7 pães alimentar 4.000 homens. E essa conta aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, poderia ser impossível para mim e para ti. Mas para Deus, como está escrito, nada é impossível. O que Deus vem falar para mim e para você, não viva por aquilo que você está vendo, mas viva por aquilo que eu, o Deus Todo-Poderoso, posso fazer. Porque a palavra do Senhor vem dizer que o justo, ele viverá pela fé. A palavra do Senhor nos diz, louvado seja Deus, lá no livro Louvado seja Deus de Romanos capítulo 1, que desde o princípio até o fim é pela fé que o justo vai viver. É pela fé que o Evangelho do Senhor foi manifestado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus trabalha onde a gente acha que é pouco. Enquanto você está olhando para o cenário, você está dizendo, só tem 7. Enquanto você está olhando para o cenário, está dizendo, só tem esse pouquinho. E Deus está dizendo, é nesse pouquinho mesmo que eu quero ser glorificado. É com esses 7 mesmo que eu posso transformar. E eu fico imaginando Jesus transformando ali 7 pães que alimentou 4.000 homens.
A visão daquele povo era um deserto. A visão daquele povo era que ali não se tinha recurso nenhum alimentício. Mas o recurso chegou. O recurso chegou, a palavra vem dizer, glória a Deus, que diz assim, que Jesus disse: se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. A palavra vem dizer que Jesus ele entende quando você precisa de um milagre. Quando você está, louvado seja Deus, no seu limite. Era o limite daquelas pessoas, 3 dias sem se alimentar. E Jesus diz assim: se eu despedi-los, eles não vão resistir até chegar em casa. Tem que cruzar o deserto de novo, caminhar até chegar em casa. E Jesus, ele conhece o teu limite. Jesus, ele conhece o meu limite. Jesus, ele sabe até onde você e eu conseguimos suportar. E a Bíblia relata algo maravilhoso. Que Jesus, ele teve compaixão. E diz assim que ele mesmo relata: tenho compaixão desta multidão. E Jesus vai dizer que ele também tem compaixão pela minha vida e pela sua vida. Nos diz a palavra que quando Jesus, ele toma os pães nas mãos para multiplicar, a Bíblia relata que ali também tinha alguns poucos peixinhos. Mas da mesma forma, como ele agradeceu pelos pães, aleluia, que consideravelmente era mais do que os peixes, ele agradece pelos peixes que é pouco, dando graça da mesma forma. O que Deus vem falar ao meu e ao teu coração é: independente de que se está pouco, independente de que se está muito, agradeça, aleluia, nas duas situações. Agradeça quando tudo vai bem, agradeça também se tudo não estiver bem. Agradeça, louvado seja Deus, se você tiver, se você não tiver, porque Ele é Deus. E nós temos que viver, aleluia, pela fé e não pelo que vemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Abraão, ele fosse viver pelo que ele viu, aleluia, ele não teria saído da sua parentela. Louvado seja Deus. Se Noé, ele tivesse pensado: mas eu não estou vendo nenhuma gota de chuva, eu vou construir essa arca para quê? Eu não vou perder meu tempo. Mas Deus está dizendo que quando você confia, que quando você espera, que quando você se lança, que quando você não deixa, mesmo na dificuldade. Aquele povo estava caminhando com Jesus no deserto cerca de 3 dias sem se alimentar. Ô, meu irmão, tem mais dificuldade do que a pessoa estar com o seu corpo ali fragilizado. E a Bíblia vem dizer que eles não foram embora. E porque eles não foram embora, Jesus teve compaixão. E a palavra me diz e te diz que Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. E é bíblico e está aqui escrito nesse capítulo. E eu provo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim: o povo comeu, versículo de número 8, até se fartar. E ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedidos, entrou no barco. Será que eu e você temos a noção de que Deus, ele só me despede, só te despede depois que te abençoa? Agora tem um porém, é necessário ter fé. Nos diz a palavra que antes eram 7 pães, mas nos diz a palavra que no fim foram 7 cestos cheios do que sobrou. Depois de ter alimentado. É milagre, meu irmão. É milagre, minha irmã. Se nós formos tentar imaginar, tentarmos calcular, meu Deus, que maravilha a pessoa ter 7 pães, 4.000 pessoas comer e ainda sobrar 7 cestos. Sabe o que significa isso? Que pode até parecer não ter nada, mas Deus é o Deus que quando Ele resolve fazer, Ele traz em abundância. 4.000 homens comeram e ainda sobraram 7 cestos. Só tinha 7 pães e sobraram 7 cestos. E mais uma vez o Espírito Santo está mandando eu repetir. Só tinha 7 pães e sobraram 7 cestos. Possa ser que só tenha um pouquinho, mas Deus está dizendo que é nesse pouquinho que Ele aumenta. Se você tiver fé, se você não olhar para o pouco, mas se você olhar para o autor e consumador dos séculos, Ele está dizendo: não viva
por aquilo que você está vendo. Viva por aquilo que eu estou te prometendo. Viva por aquilo que eu estou, aleluia, falando ao teu coração. Creia na minha palavra, porque o justo viverá pela fé. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Medite, está lá no livro de Marcos, capítulo de número 8. Nós lemos o livro de Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17. E nós também lemos Hebreus 10, verso de número 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E Deus vem dizer para mim e para você, que todas as vezes que eu e você não desistimos, Ele se agrada de mim e de você. Sabe por quê? Quando o anjo vem falar com Daniel, o anjo chama Daniel de muito amado, porque Daniel, ele não desistiu de orar mediante a ameaça de morte. Daniel continuou orando. A palavra vem dizer, e o anjo vem e ele diz: tu és muito amado, porque o Senhor se alegrou com Daniel pelo que ele não desistiu. E Deus me dizer: não desista, porque eu tenho me alegrado e eu tenho compaixão de ti. Multiplicarei. O início pode até parecer que está pouco. O início pode até parecer que não vai ter. O início pode até parecer que não vai dar. Mas não olhe para aquilo que você está vendo. Creia em mim. Creia naquele que está contigo. Jesus estava com aquele povo no deserto. A palavra vem dizer que eles viveram um grande milagre. E assim eu quero profetizar na sua vida um grande milagre. Assim eu quero declarar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim como o Senhor fez e teve compaixão daquela multidão, tenha o Senhor compaixão de nós, tenha o Senhor misericórdia de nós. Que o Senhor possa multiplicar aquilo que parece ser pouco. E que nós venhamos a viver, aleluia, por fé e não por vista. Queremos declarar, meu Deus, neste momento, eu me uno a esta pessoa do outro lado e declarar. E nós não vivemos pela escassez que nós estamos vendo. Nós não vivemos pela luta, nós não vivemos pelas aparências mundanas, mas nós vivemos por aquilo que está escrito na tua palavra. E a Bíblia vem falar que o Senhor não se alegra naquele que retrocede. Por isso nós vamos crer, está escrito que o justo viverá por fé, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Oh Deus amado, Deus querido, obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, obrigada por esta palavra. Queremos bem dizer, louvar e adorar o teu nome, entregando nas tuas mãos a nossa nova semana que se inicia, declarando que o teu sangue tem poder sobre nós e sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Tomamos posse dessa multiplicação e declaramos que nós vivemos por fé e não por vista. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Se essa palavra falou grandemente ao teu coração, me ajude fazendo a obra missionária, compartilhando para que assim outras vidas e outros corações sejam edificados na presença do Senhor Jesus. Lembre-se sempre que Deus, ele não despede ninguém de mão vazia. Se você tem estado, se você tem esperado, se você tem crido e tem confiado, não tem olhado para o que vê, mas tem olhado por fé, Deus, ele não vai te despedir de mãos vazias. A Bíblia diz que sobraram 7 cestos. Eu imagino que para aquele povo retornar para casa, aqueles cestos do que sobrou foi repartido, para que aquele povo pudesse voltar, se alimentando pelo caminho. Deus vem dizer para você que ele não vai te despedir dessa situação, que vai valer a pena todo esse tempo que você ficou aos pés dele, que vai valer a pena você ter ficado mesmo no deserto, mesmo que tenha passado dias, mesmo que tenha passado meses, mesmo que tenha passado anos, vai valer a pena você ter esperado, porque você vai poder participar do milagre da multiplicação. E eu quero profetizar uma multiplicação sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que parece ser pouco. Deus é o Deus que ele transforma em muito. Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.